frente. Sequência: 30% de chance de causar dano físico adicional de 75% a cada ataque normal. Existem apenas, hoje em dia, 4 imortais no jogo que trabalham baseados em ataque normal. Esses imortais são Hannibal Barca, que a habilidade dele trabalha baseado em ataque normal, então ele não lança uma habilidade, certo? No começo do jogo ele tem a barra de energia, ele carrega e ativa a habilidade dele que melhora o ataque normal dele. Seria em alguns jogos é chamado de ataque básico. Em alguns jogos é chamado de ataque básico, aqui é ataque normal. O outro é o Alexandre o Grande, que também funciona do mesmo jeito do Hannibal Barca. Também ele ativa a habilidade dele, e aí essa habilidade ela, né, melhora os atributos do ataque básico dele, para o ataque básico dele bater mais forte. O outro imortal, de certa forma, é o Luis. O Luis também trabalha muito bem com ataque normal, mas a habilidade dele ela faz como se fosse uma conversão de dano. Então ela pega dano físico, transforma em dano mágico e faz esse dano se espalhar para todo mundo, mas ele funciona até bem com um ataque normal, apesar de não ser 100% dependente de ataque normal, igual é o Alexandre e o Hannibal Barca, mas ele se ajusta bem com esse tipo de padrão. E o outro é um imortal do caos, que é o Ares. Que trabalha também baseados em ataque normal. Então, atualmente, somente esses 4 imortais funcionam nesse padrão de ataque. A sequência, ela faz exatamente isso. Então, quando um imortal ativa o ataque básico, certo? Ela tem chance de 30% de causar dano de até 250% de chance. De até 250%. Então, por exemplo, um Alexandre, um Hannibal Barca, que está sempre batendo com o ataque normal dele, ele está resetando essa chance. Então, a cada ataque normal, tem 30% de chance de aplicar. Isso tem hora que ativa, tem hora que não ativa, mas como eles são imortais que batem muito rápido, porque eles não têm barra de energia, eles simplesmente só ativam e saem batendo, essa perícia aqui funciona muito bem. Então, isso aqui é uma ótima perícia para vocês colocarem atacantes baseados em ataques normais, como o Hannibal Barca, como o Alexandre o Grande, e em alguns casos ele funciona até mesmo no Luiz, para algumas habilidades aí e algumas formações do time elétrico. O próximo nível eu não compraria nada aqui no 22. No nível 24 eu não compraria raiva, não vale a pena comprar a habilidade azul. Concentração: se você tem uma equipe baseada em dano mágico, com algum mago, como Imperatriz, como Balduino, como Merlin, Hammurabi, esses imortais da linha de frente ou da linha do fundo que causam dano mágico, essa é uma das melhores habilidades para você comprar, que é a concentração, que ela aumenta 30% do dano mágico que o imortal causa. Então, por exemplo, se o seu imortal vai causar lá 5 milhões de dano, ele vai causar 30% a mais nesses 30 milhões de dano. Então é uma habilidade muito boa, tá, para vocês comprarem e colocar no seu mago. Perseguição: 30% de chance de causar dano mágico adicional de 225% a todos os inimigos a cada crítico mágico. Significa o quê? Que essa habilidade ela só vai ativar se tiver um dano crítico, certo? O crítico no jogo ele começa a ficar bem mais forte depois que você tá com os imortais um pouco mais upados e você tá com a especialização mais avançada, certo? E aí com a especialização ativa e ela é um pouco mais avançada, a sua chance de crítico aumenta, certo? Exponencialmente, ó, vocês podem ver que o meu Balduino, por exemplo, tem 4.159 de crítico. Então, através da especialização, através do próprio artefato exclusivo que vocês colocam no seu imortal, eles aumentam a sua chance de crítico. Fora isso, os únicos imortais que têm um crítico altíssimo são os imortais de fogo, certo? Então, imortais como Imperatriz Wu, Hipólita, esses imortais do elemento fogo, eles têm uma base crítica muito alta. Eles trabalham exclusivamente em cima do crítico. O dragão deles bufa crítico. Cada imortal, se vocês darem uma olhada na habilidade de cada um dos imortais de fogo, vocês veem que eles aumentam a sua própria taxa de crítico. O Trajano mesmo, que é o tanque do elemento fogo, ele aumenta 30% o crítico. O Guilherme, que é a cavalaria de fogo, ele aumenta em mais 20% o crítico.
Se vocês forem pegar a Imperatriz, ela tem uma base crítica dela própria muito alta. Ó, já é 1100 e olha que a minha nem está desenvolvida. Entende? Então, tipo assim, os Imortais de Fogo, fora o próprio dragão. O dragão de fogo mesmo, ó, ele buffa o dano crítico. A habilidade dele também aumenta o dano. Então, tipo assim, os Imortais de Fogo são baseados pura e exclusivamente em dano crítico. Nesse caso, para os Imortais de Fogo, essa habilidade aqui é excelente, certo? Então, se você tem uma marcha de fogo, perseguição é perfeita para você colocar aí na sua Imperatriz U, por exemplo. Subindo para a torre 26, a gente tem aqui as primeiras habilidades de defesa. O escudo mágico reduz em até 30% no nível máximo o dano mágico sofrido ao entrar em combate. Então significa o quê? Que assim que você entra em combate, 30% do dano que você iria sofrer, certo, de mágico, ele é reduzido. Então se você fosse receber 100 milhões de dano, o jogo vai fazer o cálculo e você vai receber 30 milhões a menos. Quer dizer, desculpa, 30% a menos. O mesmo funciona pro escudo mágico e o mesmo funciona pro escudo físico, só que ao contrário quando você chega na torre 27. Então esse bloqueia dano mágico, esse bloqueia dano físico. Aí vem uma parte importante. Vocês precisam analisar como é que está o meta no seu servidor. Se vocês olharem lá e a maior parte do seu servidor tiver causadores de dano mágico ou de dano físico, vocês ajustam ali. Ou, por exemplo, no meu servidor, a maior parte dos jogadores são baseadas no Alexandre ou então no Gengis Khan, certo? Existem também jogadores que estão baseados na Himiko, em algumas habilidades, em alguns personagens que causam dano mágico, mas a maior parte, quase 80% do meu servidor, tem personagens baseados em ataque físico. Então, nesse caso, eu levaria o escudo físico, certo? Para poder combater melhor esses imortais. Caso eu perceba que eu estou enfrentando muito dano híbrido, então, por exemplo, eu estou enfrentando muita configuração de um atacante físico mais um atacante mágico, né? Normalmente um atacante mágico, ele está na linha do fundo e um atacante físico na linha da frente. Você coloca tanto o escudo físico quanto o escudo mágico no seu tanque e aí ele vai espalhar, né, para o time inteiro. Então, são habilidades muito boas, são habilidades defensivas aí para você colocar no seu tanque aí no nível 26 e no nível 27. A Lâmina do Caos, a cada 6 segundos, tem 40% de chance de causar dano físico de 150% a 3 unidades inimigas aleatórias e aplicar o efeito de sangramento por 6 segundos. O efeito de sangramento ele causa mais 75% de chance a cada 3 segundos. Então funciona assim. Assim que a partida começa, quando o cronômetro dá 6 segundos, a Lâmina do Caos tem chance de ser ativada. Pá, ela ativou, a partir desse momento ela causa 150% de dano em 3 inimigos. Beleza, daqui 3 segundos de novo, ela vai causar outra sequência de dano. E ela vai causar outra sequência de dano. E aí ela vai ficar nesse looping, entende? Isso aqui é chamado de dano contínuo. Quer dizer o quê? Que uma habilidade ela ativa, causa uma porcentagem de dano e depois de uma certa sequência de tempo ela causa outros tiques de dano picado. Então ela ativa, causa 150, passa 3 segundos ela causa 75, passa 3 segundos ela já vai entrar no reset e vai tentar causar 150 de novo e assim ela vai ficar fazendo esse ciclo. Atualmente quem funciona muito bem com habilidades que causam dano contínuo: Gilgamesh, Hipólita e Poseidon. Apenas esses 3 imortais aí que funcionam muito bem com equipes de dano contínuo. Então a gente pegaria Gilgamesh, que a sua habilidade ela causa um alto dano contínuo. Essa Capital Dourada ela causa 400% de dano assim que ela é ativada. E depois a cada 3 segundos, durante 9 segundos, ela causa mais 80% de dano. Durante essa janela de 9 segundos ele pode reativar a habilidade dele de novo. Então ele reseta e volta. Ele reaplica 400% e volta a recomputar. Então ele está sempre causando dano contínuo. Nesse caso, o Gilgamesh funcionaria muito bem com a Lâmina do Caos, né? Porque ele aumentaria a chance da lâmina ativar. O outro personagem que causa também dano contínuo de forma excelente é o Poseidon, que é um imortal do caos. A habilidade dele também funciona muito bem
como dano contínuo. E o outro personagem... Cadê ele aqui que eu perdi? A Hipólita. A Hipólita funciona muito bem, apesar dela não bater dano contínuo, a habilidade dela dá tiques. Ela lança, com o artefato ativado, ela lança 7 pilar de chamas. Então ela bate 7 vezes nos imortais, reduzindo deles a velocidade de regeneração de energia, ao mesmo tempo também que ela faz com que a lâmina do caos também ative bem. Então a lâmina do caos funciona bem nesses 3 imortais que trabalham bem com dano contínuo, certo? Tanto a lâmina do caos quanto mais pra frente vocês desbloqueiam o estrangulamento lá no nível 30, funcionam da mesma forma. Então, vocês comprarem o estrangulamento ou comprar a lâmina do caos é a mesma coisa. O tradutor para português ele só muda a tradução do efeito, mas elas ativam praticamente da mesma forma. A absorção trabalha com roubo de vida, não funciona muito bem roubo de vida nesse jogo, então é uma habilidade que não vale muito a pena vocês comprarem, tanto é que, olha só, eu nem desbloqueei a minha. Ira. Ira é a contraparte da concentração. Então, se a concentração vai para causadores de dano mágico, a ira vai para causadores de dano físico. Então, se vocês trabalham com, por exemplo, Gengis Khan, Hannibal Barca, Alexandre o Grande, deixa eu mostrar esses imortais para você através daqui. Ó, o que funciona bem ira? Hannibal Barca, Hipólita, Gilgamesh, Alexandre o Grande, Luis e o Gengis Khan. Eu não tenho ele desbloqueado aqui. E o Gengis Khan, por exemplo, são ótimos personagens aí para você colocar a ira. Por quê? Porque a ira ela aumenta 30% o dano. Ela aumenta em 30% o dano físico quando o imortal entra em combate. Então, se ele ia causar uma porcentagem X de dano, ele vai alcançar 30% a mais daquele dano. É uma ótima habilidade, vai te acompanhar aí durante praticamente boa parte do jogo. Na Torre 28, você teria o Mestre Bélico. Ele ganha imunidade a todos os efeitos de controle e reduz em 10% o dano sofrido ao entrar em combate. Essa habilidade aqui, ela é obrigatória em qualquer tipo de unidade que causa dano na linha de trás. Isso significa o quê? Se você tem um imortal, seja mago, seja arqueiro, que causa dano, ele é obrigatório estar com o Mestre Bélico. Porque o Mestre Bélico ele vai deixar essa unidade imune a controle. Significa o quê? Que ela não pode ser exilada, ela não pode ser silenciada, ela não pode ser controlada de nenhum tipo de forma. Esse jogo, se eu não me falha a memória, ele tem 4 tipos de controle: o exílio, o silêncio. Esqueci o restante agora, mas é o exílio, o silêncio, eu esqueci o outro, a aproximação. Eu acho que a aproximação é um que faz ele focar especificamente em um único imortal, e a confusão faz ele bater no próprio time. Então, por exemplo, imagina que você tem ali um mago super poderoso, que a sua equipe funciona em torno dele, totalmente em torno dele. Seu mago é controlado, você vai perder o jogo, entendeu? Então o Mestre Bélico ele é obrigatório no seu causador de dano mais forte. Cara, tem uma marcha elétrica baseada, por exemplo, no Gengis Khan, o Mestre Bélico vai pro Gengis Khan. Tem uma marcha elétrica baseada no Hammurabi, o Mestre Bélico vai pro seu Hammurabi.